Bom dia, povo de Deus, a paz, povo de Deus, que essa manhã seja uma manhã de grandes bênçãos e graça de Deus sobre a sua vida. Estamos aqui no final do livro de Gênesis, capítulo 50. Maíra, um abraço, que Deus abençoe o seu dia, as suas manhãs. Que Deus possa falar, continuar revelando aquilo que Ele tem para o nosso coração a cada dia. E é com muita alegria que nós estamos aqui no último capítulo do livro de Gênesis, encerrando esse livro, onde Deus trouxe grandes revelações para a nossa vida. Maíras, Eni, Andresa, estão todos aí já com a gente nessa manhã, recebendo mais de Deus. Bom dia, minha querida. Que Deus abençoe todos nós de forma abundante, que nós possamos nos alegrar por saber que hoje estamos fechando um ciclo com lindas histórias de homens de fé, Gorete, que puderam dar testemunho através da palavra de Deus sobre o que Deus fez na vida desses homens. Nós encerramos o ciclo dos patriarcas, aqueles homens que, movidos pela fé, saíram da sua terra e foram para uma terra desconhecida, onde Deus os enviou e que foram peregrinos nessa terra, onde Deus os manteve durante todo esse tempo. Estamos aqui, como nós já mesmo falamos anteriormente, em alguns estudos atrás, estamos nessa terra como peregrinos. E Deus nos sustenta e nós devemos buscar sempre essa dependência de Deus. Não devemos estar na dependência de ninguém, de nenhuma outra pessoa, de nenhuma situação, mas devemos estar sempre na dependência de Deus. Abraço, Felipe, Luiz Felipe, esse menino é uma bênção também. Deus, tenho certeza que tem grandes coisas para a sua vida, está sempre aí nos acompanhando, e todos aqueles que nos acompanham aqui ao vivo, às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, e às 8 horas nos domingos. Eu tenho certeza que Deus tem falado de forma extraordinária nos corações de vocês. E hoje, então, vamos, para não perdermos tempo, eu quero iniciar Gênesis 50. Vamos fazer de uma forma, usar uma estratégia diferente. Vamos ler todo o capítulo e depois nós vamos trazer o contexto, a interpretação, para ver se a gente consegue também condensar um pouco, porque eu sei que muitas pessoas trabalham, pegam o serviço aí às 7 horas da manhã, precisam se arrumar, outros às 8 horas vai precisar arrumar, mas enfim, eu sei que aquilo que Deus tem para falar para os nossos corações, vai continuar falando, e Deus vai nos preparando para que essa palavra seja entregue da forma que Deus quer. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e os beijou. Só para lembrar, lembram que no capítulo anterior, Jacó, Israel, dá as bênçãos finais para todos os seus filhos, e essas bênçãos nós vimos que são revelações de Deus para a vida de cada filho da tribo de Israel. E ali, após essas bênçãos, onde José recebe a bênção da primogenitura, Levi recebeu de Deus mais à frente a bênção do sacerdócio, e Judá, da liderança, da força, seria o reinado sobre a tribo de Israel, que aconteceu justamente quando Deus levantou Davi, o rei Davi, da tribo de Judá, e o Messias veio também da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então todas as bênçãos aferidas a seus filhos, dadas a José, que foi bênçãos que veio dos céus, foram profecias e se cumpriram. Isso, se a gente for fazer uma cronologia aí do tempo, entre as bênçãos e o cumprimento, passaram mais de 480 anos.
Então, observe que Deus, Ele não esquece das promessas que Ele tem para a nossa vida. Independente do tempo que passa, você pode guardar e esperar no Senhor, porque Deus ainda vai fazer maravilhas e Deus ainda tem feito, mas vai fazer muito mais. Então José, naquele tempo na bênção, naquele momento da bênção, ele recebe, através de seus filhos Manassés e Efraim, a bênção dobrada, e recebe a bênção da primogenitura, e ali após Jacó, Israel, encerrar as bênçãos, diz que ele expirou, ou seja, juntou-se à congregação do seu povo, morreu, e ali José chorou copiosamente. José e seus irmãos lançou o seu rosto sobre seu pai, chorou e o beijou, e eu tenho certeza que foi um momento de grande comoção para toda a família. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumprir-se-lhe-á 40 dias, e cumpriram-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó diz: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos do Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Nós vimos aqui então, após a morte de Jacó, José, para poder cumprir aquela promessa, aquele juramento que ele fez a Israel, seu pai, ele pede que os médicos egípcios o embalsamem. Isso é uma prática comum para os egípcios, o embalsamento, que duravam ali, mantinham o corpo da pessoa da forma que ele estava, sem se deteriorar, para que eles pudessem sepultar, e aquilo, como era uma prática egípcia e poderia garantir o corpo ali de Jacó, de Israel, por muito mais tempo íntegro, para que eles pudessem fazer esse traslado do corpo do Egito para a terra de Canaã, como mesmo Jacó mencionou, para a cova de Macpela. Lembra que Abraão havia comprado essa cova, e onde Abraão e Sara estavam sepultados, e onde foram sepultados também Isaac, o pai de Jacó, Rebeca, e também Lia, ali como Jacó havia pedido a José que ali o sepultasse. Então José providenciou todos os preparativos, que não seriam poucos dias para poder chegar com o corpo de Jacó a Macpela, lá em Canaã. Então seria uma viagem longa, de muitos dias, então precisaria que o corpo de Jacó fosse preparado, e assim ele fez, pedindo aos médicos, que eram especialistas, os médicos egípcios eram especialistas para poder embalsamar o corpo de seu pai. Vemos aí, através da arqueologia, vemos que eles descobrem até hoje múmias, que foram pessoas que foram embalsamadas nessa época, na região do Egito, e que mantêm todas as vezes detalhes, características do corpo intactas, sem se deteriorar. Então era uma técnica que eles usavam, que já era costume, principalmente entre os faraós, as pessoas muito importantes, que tinham seus corpos embalsamados, porque eles acreditavam que assim, mantendo o corpo da forma em que estavam, eles iriam dominar, governar na outra vida, eles iriam manter a vida no outro plano. Era essa a concepção desse povo, mas para José foi simplesmente uma forma de manter o corpo do pai intacto, em boas condições, para o sepultamento tal qual seu pai havia pedido. E assim ele o fez, foi até o faraó, pediu ao faraó
que pudesse levar o seu pai para ser sepultado, porque essa tinha sido a sua promessa. Nós observamos aí que eles choraram 40 dias. Era o tempo que, de acordo com essa cultura, a cultura do povo do Oriente Antigo, eles faziam um luto mesmo. Eram 40 dias de luto. Então eles vestiam pano de saco, eles choravam, eles viviam esse luto. Muitos de nós, às vezes, não vivemos o luto da perda, e isso repercute em nossa vida psicológica, emocional. Nós, muitas vezes, por querer sermos fortes, retemos o nosso choro. Nós, por querermos superar aquela situação de uma forma que possamos continuar, não nos permitimos viver esse luto. E o luto é muito importante. E Deus revela para a gente que a importância de você realmente abrir o seu coração, abrir-se para viver esse luto, porque ele é terapêutico para a sua vida. Porque não é fácil você perder um ente querido. Eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida, eu já falei isso aqui. Perdi meus avós, que eram pessoas que eram para mim muito próximos e que me marcaram muito na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. Estavam sempre ao meu lado, sempre com aquele amor, com aquele carinho. Não foi fácil quando eu perdi, e eu me permiti chorar e me permiti sentir por aquela perda, porque eram perdas que eram significativas. E quando meu pai faleceu, foi terrível, foi algo muito doloroso, e é muito doloroso para qualquer pessoa perder um pai, uma pessoa que você tanto ama. E recentemente perdi também um tio que a gente tem muita afinidade, a gente tem muito respeito e carinho por todos da família, desde os nossos avós aos nossos tios, porque a gente tem um convívio muito estreito. É uma questão cultural da nossa família ter essa relação com primos. Enfim, foram fases na minha vida em que eu tive que me permitir viver esse luto. E eu falo para vocês, viva o luto da perda, para que você não carregue essa dor, e que essa dor, claro que ela vai permanecer conosco por muito tempo, talvez pela vida toda, mas não vai ser aquela dor que vai te consumir, que vai te fazer entrar num estado depressivo, de tristeza profunda. Vai ser simplesmente algo que vai ficar como um vazio, assim como fica em muitas pessoas, mas que, quando a gente crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, a gente crê que essa vida aqui, ela não acabou, que nós não somos apenas esse corpo que se torna o pó, mas que nós transcendemos a essa vida e que nós somos espíritos, que teremos uma vida espiritual na presença de Deus, porque assim a palavra revela para a gente, que nós dormiremos, porém nós subiremos um dia, estaremos na presença de Deus e com um corpo transformado, do corpo corruptível a um corpo incorruptível, aquilo que era material para o espiritual. Então nós somos seres espirituais, a imagem e semelhança de Deus, e estaremos, depois que fizermos essa passagem na presença do Senhor. E é isso que nos traz o conforto, é isso que nos traz a paz, é isso que nos faz perceber o quanto que Deus é maravilhoso e o quanto que podemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa paz, Ele traz o refrigério para nossas almas. E é assim que nós devemos proceder diante do Senhor, esperando que Ele venha e que nós possamos juntar a Ele na sua glória. E a palavra de Tessalonicenses, ela traz para a gente esse conforto, ela nos faz refletir sobre essa passagem, essa transição, e nos exorta a permanecermos fiéis a Deus, a permanecermos confiantes até que Ele venha, Jesus venha. Em 2 Tessalonicenses,
Deus revela. Irmãos, não o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como procedesses de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém em nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então aqui Jesus fala, Deus nos fala sobre a vinda de Cristo, que muitas coisas acontecerão, mas que a gente possa manter firmes na fé, porque Jesus virá, Jesus voltará, essa é a promessa. E quando Ele vir, Ele juntará todos que estão diante dEle na graça, e assim nós estaremos com Cristo Jesus. E que nós possamos ter isso no nosso coração, que nós possamos trazer isso para o nosso coração e lavarmos e entregarmos nossa vida a Jesus, para que Ele possa fazer morada em nós, que possa trazer o conforto e possamos viver esse momento de luto com mais leveza. Então, quando a gente busca no Senhor, a gente sente mais conforto. E muitos falam assim: olha, fique em paz, Deus vai te dar o conforto, só Ele nos dá o conforto, só Ele nos preenche. Nós temos a promessa da vinda de Cristo, de que Ele virá. Muitas coisas acontecerão, muitas coisas virão sobre nós, mas devemos ter força, esperança e continuar firmes confiando na vinda de Cristo. E Ele virá, e nós juntaremos a Ele. E aqueles que já se foram, que se juntaram à congregação dos nossos pais, do nosso povo, eles serão ressuscitados primeiro, diz a palavra de Deus, e depois nós nos encontraremos com eles junto a Cristo Jesus. Temos que ter essa firme convicção de que isso aqui não é algo, que não é o nosso ponto final, que não é o fim de tudo, que existe uma vida e vida em abundância após a morte do corpo que descansa. Inclusive Jesus, Ele nos fala, quando Ele sobe aos céus, despedindo os discípulos, Ele fala que iria preparar um lugar para cada um de nós. E nós temos que crer isso. Então, o que me traz conforto espiritual é saber que os nossos que partiram dessa vida, eles estão no descanso eterno. Eles partiram no Senhor, esperando no Senhor e com o coração no Senhor. E que nós possamos ficar também no Senhor, esperando o Senhor. Isso enche o nosso coração de conforto, aquele vazio que é deixado pela ausência dos nossos entes queridos, são preenchidos pelo Espírito de Deus, que nos traz o conforto e a paz que tanto precisamos. Então, passados aqueles 40 dias de luto, ainda o povo egípcio, que amava muito José e que aprendeu a amar muito a sua família, ainda ficaram mais 30 dias, ao total 70 dias, chorando pela morte de Jacó, de Israel. E assim o faraó então concedeu a José que fosse levar e sepultar os seus pais, o seu pai em Macpela, em Canaã. Só que o faraó providenciou toda a carruagem, todos os carros reais, todos os anciões, todas as pessoas, grandes lideranças foram nesse cortejo fúnebre para poder honrar o governador de Israel, que era José, que era um homem que adquiriu grande respeito e que tinha grande admiração por que esse povo o tinha com grande admiração por tudo aquilo que ele fez pelo povo egípcio. Porque ele, através dos sonhos, da revelação de Deus, trouxe aquela estratégia dos 7 anos de fartura, guardar o mantimento suficiente para depois manter, suprir. Ele, José, que é pré-figura de Cristo, o Salvador, que veio para dar vida e vida em abundância, José ali, ele usou de toda a sua sabedoria para poder também manter vivo esse povo. Então, ele era uma pessoa muito respeitada, tinha muito respeito por todos, e assim o faraó concedeu. O faraó diz: sobe e sepulta o seu pai, e com ele, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o pai, e subiram com ele. Observe para vocês verem.
todos os servos de Faraó, os anciãos da casa e todos os anciãos da terra do Egito. Tamanha era a admiração que esse povo tinha por José. Eles fizeram esse traslado, esse cortejo fúnebre com as pessoas mais importantes do Egito subiram, como também toda a casa de José, os seus irmãos foram junto, a casa do seu pai. Nós vamos ver aqui que apenas as crianças e o gado ficaram, somente deixaram a terra de Gozém os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo, Mostra aqui o tamanho da importância de José para esse povo do Egito. Isso aqui é um chazinho, um copo, vocês viram bem a marca aí. Eu sou fanático não, viu gente? Torço para o time mineiro. Se ganhar o Cruzeiro, para mim, eu celebro. Se for um campeonato brasileiro, o Cruzeiro não estiver na final, o Atlético, eu vou torcer ainda para o time mineiro. Eu sempre torço para o meu estado, mas aqui minha esposa fez um chazinho, falou, tomar um chazinho de manhã, é o nosso café da manhã aqui com Cristo, né? O pãozinho está sendo a palavra, e o chazinho ela preparou com todo carinho para mim, e está uma delícia, e colocou nesse copo do Cruzeiro aqui. Mas tem algumas estrelas, né, no símbolo do Cruzeiro, mas a estrela maior que nós seguimos é a estrela que nos leva ao menino Jesus. Lá estou remetendo a gente para o nascimento de Cristo, onde que a estrela levou os magos, os reis magos, até a presença de Cristo. Essa estrela que nós devemos seguir, a estrela que nos leva a Jesus. E subiram também por ele tanto carros como gente a cavalo e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Observe que ao chegar à beira do rio Jordão, ainda eles pararam ali e choraram a morte de seu pai ainda por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: é este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-lhe de Abel Misraim, que está além do Jordão. Então levou esse nome devido àquele momento de 7 dias de grande luto, de grande choro do povo egípcio pela morte de Jacó. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenaram. Pois os seus filhos os levaram à terra de Canaã e os sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado o campo por herança de sepultura de Efron, o Eteu, em frente a Maré. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito. Ele e seus irmãos voltaram para o Egito, e todos os que com ele subiram a sepultar o pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo, a transgressão de teus irmãos, o teu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, roga-te que perdoes a transgressão dos seus servos de Deus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-nos diante deles e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes diz: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. O que nós vimos aqui? Nós vimos o respeito que o povo do Egito tinha por José. Com a morte de seu pai, honraram e o sepultaram, levaram num cortejo para Canaã. Nós vemos que eles choraram durante 7 dias ali à beira do rio Jordão, antes de sepultar os seus pais, e até o povo cananeu viu o tamanho da comoção do povo egípcio diante da morte de Jacó. E José, seus irmãos, todos ali durante 7 dias ficaram chorando, em luto ainda pela morte do pai.
E depois eles retornam. Quando José retorna para o Egito, o que acontece? O coração dos seus irmãos fica pesado, porque eles começam a imaginar, agora que meu pai morreu, José vai atentar contra nós, porque nós fizemos mal a ele. Então José já não vai nos reconhecer como família, porque nosso pai já não está mais aqui. Nosso pai nos dava essa garantia. Então talvez ele fizesse por amor ao nosso pai. E mandaram dizer a José sobre aquilo que tinha no coração deles, aquele temor que tinha no coração de que José pudesse fazer algum mal. E não ainda obstante, eles foram até José e se prostraram diante de José, abrindo o seu coração e falando para José que não atentasse contra eles, até porque o seu pai, antes de morrer, havia pedido que eles rogassem a José para perdoá-lo, para liberar de todo o mal que eles fizeram a José, vendendo como escravo. E aí José acalma o coração deles. José fica realmente muito comovido com aquela situação e acalma o coração deles, falando: o mal que vocês me fizeram foi para o bem. Foi o Senhor converteu o mal em bem, para que preservasse toda a vida, para que preservasse o nosso povo. Então acalme o coração. José mais uma vez demonstra o amor de Deus aos irmãos. Mais uma vez José demonstra o quanto que Deus tinha operado na vida dele, e que tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, estava no propósito de Deus, para que ele pudesse ali, naquela posição de governador, poder garantir a vida não somente do povo egípcio, mas daqueles descendentes de Israel, das 12 tribos de Israel, porque Deus tinha um propósito para eles. Então é assim como nós já falamos, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, muitas coisas que você está passando, que você não entende, situações difíceis, talvez pessoas te perseguindo, pessoas te travando, te amarrando, e você vê numa situação aprisionado, como se estivesse num cárcere, assim como José ficou. Continue mantendo a sua fé, porque tudo vem para o bem daqueles que Deus o ama, para o bem daqueles que estão em comunhão com Deus, para aqueles que confiam e acreditam no Senhor. Talvez seja um momento de provação para Deus fortalecer a sua fé, um momento de provação para que você possa aprender mais do Senhor, para que esteja em comunhão com Deus e provar que nós, independente da situação, nós nunca estamos à mercê delas, mas que nós confiamos que o Senhor tem algo extraordinário para a nossa vida, porque a fé nos remete não para o presente, não para a situação que os nossos olhos conseguem contemplar, mas uma situação em que os nossos olhos espirituais se abrem para poder nos mostrar e revelar os sonhos ou o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós devemos estar sempre com nossos olhos espirituais abertos, aumentando a nossa fé, buscando no Senhor que Ele nos fortaleça na fé, para que nós possamos ver e enxergar além dessa realidade que nós estamos vivendo agora. Mas se você tem comunhão com Deus, se Deus está com você, você não precisa temer nada, porque todo mal que pode estar vindo sobre a sua vida nesse momento é para um bem, é porque Deus vai preparar, e Deus já está preparando, Deus já preparou algo para a sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Então, o que está acontecendo talvez seja um momento de preparação. José se preparou durante anos para assumir um governo. Do filho mimado, na terra de Canaã, de um filho que talvez não tinha experiência de vida nenhuma, para o governador sábio que governou com sabedoria o Egito e fez esse povo se manter vivo através da sua sabedoria, como governador, administrando todos os recursos. Mas o que fez ele criar essas experiências foi passando pela casa de Potifar, onde ele administrou todos os recursos de Potifar. Foi no momento de escravidão, foi passando pelo cárcere, na prisão, onde ele esteve ali sob o comando daquele povo que estava encarcerado, porque o chefe ali do cárcere, o comandante ali da guarda do cárcere, confiou tudo a José. Então ali também, passando por aquele momento de grande tristeza, de grande aflição, que ele estava no cárcere,
ele aprendeu muito para que quando Deus o colocou num patamar mais alto como governador, ele pudesse usar todos os recursos, todo o aprendizado, toda a experiência para o bem, para poder manter a vida do seu povo como governador com sabedoria. Então, nunca reclame, nunca pense que esse mal que veio sobre a sua vida, que Deus permitiu que fosse para a sua morte, mas é para a sua vida. E assim diz José para seus irmãos: não temais. Deus diz isso para vocês hoje, independente da situação que você está passando, pela dor que você está passando, pelo sofrimento que você está passando, pela angústia que você está passando, pelas inseguranças que você está passando, pelas aflições que você está passando, pelo momento difícil que você está passando. Receba aí, não temas. Receba, toma posse dessa bênção, porque Deus está dizendo para você essa manhã: não temas, porventura estou em lugar de Deus. José fala aqui, é Deus que é soberano, essa é a vontade de Deus, por isso não tema. O que está acontecendo é por permissão de Deus, para que Deus possa preparar algo muito melhor para a sua vida, para que você viva e não para que você morra. Se isso está sendo motivo de morte para a sua vida, se você está apenas com seus olhos fixos nessa situação, eu estou agora dizendo para você: não temas, não temas, o Senhor é contigo. O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar além dessa situação que você está vivendo, de morte, de sofrimento, de dor, de angústia, de tristezas, de aflição, porque Deus está preparando o melhor para você. Deus já preparou o melhor para você, e tome posse dessa bênção nessa manhã. Vós bem tentastes mal contra o bem, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus converteu esse mal em bem, para que eu pudesse conservar a vida de todos nós. Então, no coração de José não tinha mais ressentimento, não tinha mais angústia, não tinha mais dor contra os seus irmãos. Agora, pois, não temais, e vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, Deus nos revela aqui também que nós devemos buscar consolar os nossos irmãos que estão aflitos. Quando a gente fala dos nossos irmãos, irmãos em Cristo, porque somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus. Então, se existe alguém que precisa de um consolo, que está aflito, vai lá, dê uma palavra, apenas uma palavra é suficiente para poder consolar o coração. Uma palavra de amor. Tem pessoas que falam que eu não tenho nada para dar, para ajudar aquela outra pessoa. Será que você não tem uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, um tempo, uma atenção para poder destinar essa pessoa que está angustiada? Deus vai te usar de diversas formas, assim como usou José, para manter o povo vivo, para poder levar uma palavra de consolo aos seus irmãos, para poder ser o salvador daquele povo que queria morrer de fome, pela seca. Então, que você possa ser continuadamente instrumento de Deus em qualquer área da vida dos seus irmãos, para fazer com que seus irmãos possam ter um consolo, uma paz. É isso que Deus nos chama, para ser luz nessa vida, para ser o sal dessa terra, para dar o tempero, para fazer a diferença. E nós podemos fazer isso a todo momento. Agora, pois, não temais, diz José. José, pois, habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Olha para você ver o quanto que José foi próspero em todos os sentidos, até em dias de vida. E viu José os seus filhos de Efraim na terceira geração. Também os filhos de Marquim, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Aqui até retrata que José adotou os seus netos também, assim como Israel adotou os filhos de José, José adotou os seus netos. Lembra-se que esse ritual de colocar os filhos sobre os seus joelhos era uma forma de estender a paternidade à pessoa, ao filho, à criança que estava sobre os seus joelhos? Então, dessa forma também José fez com seus netos, e ele viu até a terceira geração. Então, nós vemos o quanto que José foi abençoado, pôde ver até a terceira geração dele ainda em vida. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José, antes de morrer, fala para os seus irmãos
que aquela terra do Egito não era terra de morada, onde que eles iriam permanecer, mas que Deus tinha preparado uma terra para eles, e que eles iriam descer, todo o seu povo, todos os seus descendentes, deveriam descer para a terra de Canaã, que era a terra da promessa de Deus, da promessa dos seus pais, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, antes de morrer, José disse isso ao seu irmão: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Deus virá até vocês, mostrando o dia certo, o tempo certo, para que vocês possam descer a terra de Canaã. Às vezes nós fazemos nossos projetos, estruturamos nossa vida de acordo com o nosso coração, não no tempo nem de acordo com a vontade de Deus. Nós não esperamos a palavra de Deus nos revelar o tempo certo que nós devemos fazer as coisas. Aqui José está falando, não vai ser hoje, mas Deus vai te visitar. Deus vai colocar alguém no caminho para poder te orientar a voltar à terra das promessas do nosso Pai, a terra que Deus deu aos patriarcas, aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E essa terra é terra nossa por direito de possessão. Aí vocês tomam posse também do que eu vou falar para vocês agora. Deus está preparando o melhor para vocês assumirem a sua posição, aquilo que Deus já tem te dado como posse, e você vai assumir como posse as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Talvez o lugar onde você está não é o lugar onde que Deus tem promessa para a sua vida. Deus está preparando, e Deus já preparou, Deus está preparando a forma para vocês poderem assumir, porque Deus já preparou o lugar certo. As bênçãos de Deus estão reservadas para a sua vida. E nós vamos observar aqui que Deus levantou quem? Moisés, para conduzir o povo, que depois da morte de José, o próximo faraó que vem, ele não conhece José, e não os próximos, não vão conhecer José, e muito menos a sua família. E vão fazer o quê? Vão escravizar o povo de Israel. Mas Deus vai visitar esse povo, levantando Moisés e fazendo com que Moisés tire esse povo da escravidão para a terra das promessas de Deus, Canaã. E isso vai se cumprir na vida. Então o que José está falando aqui, que Deus o visitará, Deus enviará o servo para que ele possa tirar você da escravidão. Então isso é pré-figura daquilo que seria o Cristo. Deus os visitará. Olha o que aconteceu, Jesus veio, Jesus nos visitou para nos tirar da escravidão do pecado, para nos libertar, para nos conduzir à terra da promessa dos nossos pais, que é o reino celestial, que é o reino de Deus, que é na presença de Deus. Nós devemos voltar um dia para a presença de Deus. Então, como fala aqui, nós devemos voltar para a terra dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o dia que Deus nos visitar. Então, o dia que Jesus voltar, Jesus já veio uma vez, nos visitou, pagou o preço pelos nossos pecados, nos fez co-herdeiros nele, Cristo Jesus, somos co-herdeiros, somos príncipes, somos filhos de Deus, temos essa identidade, mas ainda há a promessa que Jesus falou: um dia voltarei para que estejamos sempre juntos, e eu irei preparar a casa do meu Pai para que nós possamos estar juntos diante de Deus. E aqui é prefigura do que vai acontecer. Deus nos visitará novamente. Deus já nos visitou na forma de homem em Jesus Cristo, e Deus nos visitará porque Jesus Cristo voltará e reinará eternamente. Nós estaremos com os nossos pais na terra da promessa, que é a Canaã celestial, a nova Jerusalém, a terra que Deus tem preparado, o reino que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram. Então eles embalsamaram da mesma forma José, e nós vamos ver lá no Egito que o pessoal, o povo de Deus, Moisés, vai trazer o corpo de José, os ossos de José, quando eles saírem da terra da promessa, quando eles saírem do Egito para ir para a terra da promessa, que é Canaã. Então, quando Deus levantou Moisés, ele vai tirar o seu povo, vai ser o Êxodo. Nós vamos entrar no livro de Êxodo, e que vai mostrar essa saída do povo de Deus
da escravidão do Egito para a terra da promessa, e quem vai conduzir é Moisés, porque Deus levantou Moisés para esse propósito. Assim como Deus levantou José para poder levar os povos para o Egito para que não morresse, Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão, para que eles também não morressem no Egito ali como escravos, como servos, né, do povo egito. E a gente sabe que Deus tem algo preparado para nossas vidas e Ele vai cumprir, independente do tempo em que passar. Aqui nós vamos observar que vão se passar aproximadamente 430 anos entre a morte de José, que o faraó não reconheceu José como governador mais, e nem as benfeitorias que José fez, e aí esse povo escravo vai ficar aí durante 400 e tantos anos, mas Deus visitará esse povo e libertará esse povo. Eu gostaria de ler uma passagem de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, para que a gente possa confortar, para que Deus possa trazer o conforto do seu coração, não sei as perdas que você está sofrendo, e para refletir também sobre essa passagem de José, não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, para que não permaneça nesse luto, nessa tristeza constante, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, eles vão ressuscitar. Assim diz a palavra de Deus. Isso é para o conforto do seu coração. Não sei a situação que você está passando, a dor que você está vivendo, a dor da perda, mas aqui essa palavra fala: vos conformeis, que isso seja conforto para o seu coração, assim como que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, também assim será conosco. Nós iremos ressuscitar, estaremos na presença de Deus. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que já morreram, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então está escrito em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando meu pai morreu, eu fiz questão de fazer um sepulcro ali para ele no cemitério. Ali tem um sepulcro muito coberto, feito de mármore, com vidros, e nesse vidro eu coloquei 1 Tessalonicenses, para todos que passassem ali pudessem ler no sepulcro do meu pai, para eles não se entristecerem, que nós devemos ter esperança no Senhor, que aqueles que morreram, que dormem, a palavra aí que reflete a morte, a esse sono profundo, que um dia antes de nós, quando Jesus voltar, antes de nós que estamos vivos, Deus os ressuscitará, e logo depois nós, em seguida, no mesmo momento, nós receberemos um corpo incorruptível, nós seremos arrebatados aos céus, ou seja, de uma hora para outra, num piscar de olhos, seremos arrebatados, ficará apenas nossas vestes, porque nós receberemos um corpo espiritual. Então nós nos ajuntaremos com o Senhor, que virá com um rijo clamor, com o tocar das trombetas, vindo, ajuntando todos, para que estejamos todos na congregação de Deus, junto a Deus Pai. Então ele fala: consolai-vos, porque um dia Jesus virá e nós estaremos com Ele. Então, para que isso seja consolo para o seu coração, consolo para a sua alma, sabendo que a palavra de Deus está sempre nos edificando, trazendo consolo, para que nós possamos continuar sempre com nossos olhos fixos no Senhor, nossos olhos espirituais, e não na situação, não na circunstância, o mal que veio sobre a sua vida. Isso vai ser bênção, porque Deus está te preparando em todas as situações para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. E se você está sofrendo com alguma perda, está em luto aí, está numa situação depressiva, confie no Senhor, acredite no Senhor. O Senhor vai te tirar desse lugar e te colocar em lugares muito mais altos. Mas continue com seus olhos espirituais abertos. Gorete, há 2 anos perdi
meu marido por uma enfermidade. Quem me sustenta hoje é Deus. E quem nos sustentará, viu, Gorete? Continuará te sustentando, Senhor. Trazendo essa palavra. Então Deus está trazendo essa palavra ao seu coração. E para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. Nós vimos outra passagem em Tessalonicenses, onde que a gente tem esse conforto também. Esse conforto da nossa alma. Que independente da situação que você está vivendo, independente das dores que você está vivendo hoje, Deus estará sempre contigo. E antes que tudo se acabe, Deus irá te tirar dessa situação. Antes que toda situação que veio para o seu mal aí acabe com sua vida e te destrua, Deus irá te tirar da situação e colocar em patamares muito mais altos. Confia no Senhor, creia no Senhor. E assim nós encerramos, gente, mais um capítulo, encerramos um livro, o livro de Gênesis. Eu espero que essa palavra de Deus tenha impactado a sua vida, que tenha transformado a sua vida. E nós vamos continuar recebendo a revelação de Deus agora numa nova etapa em Êxodo, onde o povo está no Egito, vai ficar no Egito aí escravizado por 430 anos aproximadamente, e onde Deus virá esse povo através de Moisés, que vai guiar esse povo da escravidão para a liberdade. Que Deus possa tirar da escravidão, do cárcere, da situação ruim que você se encontra hoje, dessa situação de dor, de angústia, de tristeza, de luto, e trazer um conforto ao seu coração e ser luz para o seu caminho, para direcionar você para o caminho da verdade, do bem, para te conduzir para a terra da promessa de Deus. E nós estamos nessa vida como peregrinos, e Deus tem preparado um lugar muito melhor para nós, e isso tem que servir de conforto. Todos que partiram dessa vida estão já aguardando que todos nós um dia estejamos juntos na presença do Senhor. Enquanto estivermos aqui como peregrino, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, confiar no Senhor e estar na presença do Senhor a todo momento, pedir ao Senhor que desça com teu Espírito sobre nós e que permaneça em nós, porque a palavra de Deus fala que somos templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, e que nós possamos manter essa comunhão com Deus sempre, manter fiéis ao propósito de Deus, porque Deus tem algo maior para a sua vida. Toma posse do que eu estou falando. Amém. Feliz por estar nesse propósito. Obrigado pela doação, Edson. Eu que agradeço por você sempre, viu, Maíra, estar comigo nesse propósito, nessa caminhada. A palavra de Deus fala que é bom que sejamos dois ou mais, porque onde estiver dois ou mais em meu nome, nós estamos aqui em nome de Deus, Ele estará. Isso prova que você que está comigo aqui hoje, que nós podemos estar vendo essa palavra, estudando essa palavra e revelando o que Deus tem aos nossos corações, que você tenha certeza que Deus está aqui nesse momento, que Deus está conosco nesse momento. Então, quer sentir a presença de Deus? Esteja conosco nesse propósito, seja todos os dias às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, ou no domingo às 8 horas, ou durante o dia. Nós vamos publicar no Rios, vamos publicar aí no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, Uma Nova Consciência. Vai lá, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe, gente, nos ajuda a divulgar essa palavra, que a palavra do Senhor hoje possa ter impactado a sua vida e trazido conforto, paz e alegria ao seu coração, e certeza de que o lugar que você está hoje, se é de aflição, se é de angústia, se é de dor, Deus tem preparado um lugar melhor para você, e Deus vai te levar para esse lugar. E tenha certeza que tudo é para o bem daqueles que amam o Senhor. Mesmo o mal que vem sobre a sua vida nesse momento, as perseguições, as dores, as tristezas, é para um propósito muito maior para a sua vida. Toma posse disso, que Deus possa trazer um conforto espiritual para a sua vida. Ó Pai, vamos orar então? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais uma manhã, por mais um dia aqui na Tua presença, tomando café da manhã com a Tua palavra, com o maná que desce do céu, que ela possa continuar edificando. Te agradecemos por ter passado por esse ciclo. Terminamos o livro de Gênesis. Talvez alguns não estavam acreditando que nesse propósito nós poderíamos estar todos os dias cumprindo, mas hoje o Senhor nos mostra que nossa primeira etapa, nosso primeiro passo nós já demos. Nós já finalizamos o estudo, a contextualização da Tua palavra em Gênesis, e ela foi muito rica ao nosso coração. Ela trouxe muitas verdades ao nosso coração, ela trouxe muita luz para o nosso coração, e sabemos que ela sempre aponta para Cristo, e que nós também devemos sempre estar na direção de Cristo. Nós devemos estar sempre buscando o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que nós possamos ter isso no nosso coração, que toda palavra que o Senhor trouxe nesse mês de janeiro nos nossos corações, que ela possa continuadamente produzir frutos, que esse ciclo que nós terminamos,
Hoje, Pai, nós estamos no dia 30 de janeiro, concluindo um mês. Nós também estamos concluindo um livro que o Senhor trouxe enriquecido de histórias, que nos traz revelação, que nos traz bênção, que nos traz rumo, direção, para que nós possamos seguir o seu propósito, o seu caminho, para que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Nós aprendemos muito com esses homens, com esses guerreiros, com esses heróis da fé, com esses patriarcas, e que nós possamos continuar aprendendo com a sua palavra, através da sua palavra, através de homens que o Senhor estará conduzindo no caminho da verdade e da justiça, que nós possamos estar nesse caminho, Pai, que nós possamos sempre estar nesse caminho, e que essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui, não vos entristeceis, irmãos, porque como os demais que não têm esperança, Deus é a nossa esperança. Não vos entristeceis, porque muitos estão no mundo sem esperança, sem nenhuma força para continuar, mas Deus é a nossa força, Deus é a nossa luz, e Deus trouxe essa palavra poderosa, que Cristo um dia irá voltar para juntar todos nós, os que já morreram, os que dormem, será ressuscitado primeiro, mas nós que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos com o Senhor Deus na glória, e essa é a nossa esperança. Então não vos entristeceis, porque a morte não é o nosso fim, a morte é o início para uma vida eterna. Que essa palavra possa estar no seu coração, te dando conforto, a paz, saber que aqueles que se foram, que dormem no Senhor, que um dia nós estaremos junto com Ele, na presença, face a face com Deus, e que a palavra de Deus possa continuar impactando a sua vida hoje e sempre. Toma posse disso, a paz, tenha um excelente dia, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de bênçãos e graças para a sua vida. Amém. Agradeço a todos que estão presentes conosco aqui. Um abraço, até amanhã.